Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês, mais uma videoaula. A gente volta com a aula de gramática, mas antes de irmos para a indicação da nossa agenda, nós vamos agora fazermos a nossa acolhida, tá certo? Então, a gente traz uma reflexão baseada no livro de Deus, né, na Bíblia, tá certo? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né? E é intitulado A Capacidade de Amar, que diz assim: e este é o seu mandamento, que nos amemos uns aos outros. João, né, 1 João, capítulo 3, versículo 23. A presença de certas pessoas deixa você irritado, fragilizado e sem ação? Você desmorona facilmente? Se sua resposta for afirmativa, pode ser que você tenha plantado seu amor em solo inapropriado. Pode estar arraigado no amor delas e seria instável, ou na sua determinação em amar e seria frágil. João nos exorta a crer no amor que Deus nos tem. Só Ele é a fonte de poder. Então, é com essa reflexão que a gente inicia a nossa videoaula de hoje, certo? Espero que vocês estejam bem. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, eu gostaria de dizer que para esta videoaula você vai precisar do seu módulo, tá certo? Módulo 2, para a gente encerrar. Você vai precisar da sua gramática e da sua agenda, né? Para que você possa, junto comigo, fazer o apontamento da videoaula de hoje. Então, veja aí, confira comigo, né? Nós temos aí essa acolhida, esse primeiro momento que a gente conversa, em que a gente organiza a nossa videoaula. Em seguida, a gente vai para a correção da atividade na gramática, da página 161 a 172, está lembrado? Que eu conversei com vocês no Meet, né? Lembrando que vocês deveriam fazer. E a gente vai para a atividade da página 96 a 100 do módulo 2. Combinado, então? Então, é assim que a gente vai iniciar a nossa videoaula de hoje. Pegue a sua gramática e vamos para a página 161, né? Na página 161 a 172, a gente dá início à nossa correção. Por que é importante você fazer essa atividade antes? Porque esse momento agora você consegue aprender o que você acertou, o que você errou, o que você está tendo dúvida. Essa dúvida você leva lá para o Meet para mim, para que eu possa ajudá-lo, tá certo? Então, é um momento de aprendizagem realmente, meus queridos, né? Que não pode ter preguiça, nós já estamos de férias, eu sei que não está sendo fácil, mas a gente vai unindo forças, eu daqui, você aí, e juntos a gente consegue, porque juntos nós somos mais fortes, tá bom? Então, se você me perguntar por que não é da 160, eu vou lhe dizer, porque na aula passada, na videoaula passada, né, eu comecei a 160 e a gente parou na segunda da 161. Se você tem dúvida, volta lá no vídeo da aula 17 e você vai perceber esta orientação, tá bom? Então, vamos lá. Segunda questão. A personagem de Capuz emprega em sua fala palavras que expressam uma determinada sequência ou ordem da leitura. Quais são essas palavras? A gente tem primeira, segunda e terceira. Detalhe, é para escrever por extenso, tá certo? As palavras segunda e terceira se referem a uma palavra que não está explícita nos seus respectivos quadrinhos. Qual é ela? A que classe gramatical esta palavra pertence? A palavra é linha e pertence à classe dos substantivos. Observe o último quadrinho e deduza. Por que a fala da personagem de Capuz termina com reticências? Ele está chegando ao fim da sequência e já percebeu que o outro está com muita dificuldade na leitura. Então, repetindo, olha aí, ele está chegando ao fim da sequência e já percebeu que o outro está com muita dificuldade na leitura, certo? Então, a gente faz aí a observação da terceira questão. Quarta questão, deduza. Qual será, provavelmente, a próxima pergunta que o homem de capuz vai fazer? Olha aí, provavelmente será a quarta, né? Levante hipótese. Qual deveria ser a resposta esperada? Provavelmente, óculos. Então, a gente corrige aí a página 161. E agora a gente vai para a página 162, né? Conforme você pode observar, a gente recapitula, ao responder as questões anteriores, existe na língua portuguesa palavras que expressam a ideia de ordem, como no exemplo, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Ideia de quantidade, como uma, duas, três, né? As que indicam proporção, como encontramos em receitas de culinária, como meio, terço, dobro.
Palavras como estas são chamadas de numerais. As formas numéricas como 1, 2, 10, utilizadas na matemática, são algarismos, né? Então, numeral, na língua portuguesa, é a palavra que indica a quantidade de seres, sua ordenação, na ordem que aparece, ou proporção, tá certo? Na frase, antecede o núcleo de uma expressão constituído por um substantivo, tá bom? Aí a gente tem a classificação dos numerais, né? A gente já viu no outro vídeo, mas não custa nada reforçar, que são os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Os cardinais são que dão nome ao número. Compramos 2 revistas em quadrinhos. Os ordinais são os que indicam a posição de um ser em determinada sequência. O garoto chegou em primeiro lugar ao ponto de ônibus. Os multiplicativos são os que indicam o número de vezes pelo qual a quantidade é multiplicada, triplo, né, dobro. Os fracionários são os que indicam o número de vezes pelo qual a quantidade é dividida, deu 1/4 de fruta para cada criança, né? E assim a gente tem aí na página 163 um quadro que não é para você decorar, mas é um quadro em que serve de pesquisa, né, para que você dê uma olhada, né, para que você faça uma pesquisa. E baseado nisso, nesse numeral, professora, eu confundo, né, para ser usado na matemática? Não, a língua portuguesa ela também faz essa relação. Aí a gente vai para a página 164. Na página 164 a gente tem: leia o anúncio publicitário abaixo e responda as questões de 1 a 5. Primeira, observe a parte verbal e as imagens do anúncio. A. Qual é a finalidade principal do anúncio? Informar o público sobre a realização de um festival internacional de cinema infantil. Então, aqui, né, você vai fazer a análise, né, da imagem, você vai fazer a leitura, né, para que você possa obter as respostas corretas, a sua interpretação correta. Você acha, sexto ano, que o anúncio é dirigido às crianças ou aos pais? Por quê? Embora o anúncio divulgue um festival voltado ao público infantil, ele é dirigido aos pais, pois eles é que devem acompanhar os filhos na ida ao cinema. Por isso, a imagem mostra uma criança acompanhada dos pais e a expressão para crianças de todas as idades, né? É importante que você possa observar, sexto ano, as informações explícitas, são aquelas informações que estão bem claras, que você não tem nenhuma dúvida, e aquelas informações implícitas, né, que faz você pensar um pouquinho mais, faz com que você tente descobri-las, tá bom? Aí a gente vai para a página 165. Como indicação de que esse festival ocorre com certa frequência, um algarismo acompanha seu título. Olha aí, você nem precisava saber o numeral, está pedindo uma observação sua. Qual é esse algarismo, sexto ano? Qual é esse algarismo que acompanha o título? Aí a gente vai ter o nono. Tá? Escreva o numeral correspondente ao algarismo. Trata-se de um numeral cardinal ou ordinal? Então, você vai responder nono, numeral ordinal. É importante que você coloque a classificação, conforme a questão esteja pedindo. Ah, tia, eu tô com preguiça. Pode não. Você coloca lá nono, por extenso, N-O-N-O, vírgula, numeral ordinal. Por economia de espaço, os anúncios geralmente utilizam algarismo em vez de numerais. Escreva os numerais correspondentes aos algarismos abaixo empregados no texto. Olha aí, de 2 a 11, né? 2,11. 5, né? O anúncio apresenta, quarta questão. O anúncio apresenta 2 informações em relação ao preço de ingressos, certo? A. Quais são elas? Com que finalidade elas são apresentadas? Na mão da mãe, preste atenção. Na mão da mãe, há uma placa com os dizeres: 5, meia entrada para todos. No lado esquerdo, preste atenção, no lado esquerdo do anúncio, na vertical, se lê: ingresso inteiro, 10. As 2 informações são apresentadas com a finalidade de valorizar a promoção, tá certo? Então, comigo, ó. Na mão da mãe, há uma placa com os dizeres 5, meia entrada para todos. No lado esquerdo do anúncio, na vertical, se lê ingresso inteiro, 10. As 2 informações são apresentadas com a finalidade de valorizar a promoção, certo? Na placa que a mãe segura, aparece o substantivo composto meia entrada. Como foi formado esse substantivo?
De que classe gramatical é a palavra meia que o compõe? Né? O substantivo ele foi formado pela reunião de meia e entrada. Meia é numeral fracionário. Ó, veja bem, né? O substantivo ele foi formado pela reunião de meia e entrada. Então, meia é numeral fracionário, certo? Que numeral, sexto ano, expressa o quanto o ingresso inteiro custa mais que a meia entrada. Aí você vai analisar. Nós temos aí a opção triplo, dobro, quádruplo. Então, que numeral expressa o quanto o ingresso inteiro custa mais que a meia entrada? Né? Então, isso aqui é uma mistura de leitura e interpretação de texto, com uma noção de lógica, né? Então, a gente vai ter, se a gente tem 5 e inteira 10, a gente vai ter aí o quê? Dobro, né? O festival ocorre entre 2 e 11 de setembro. Os filmes serão exibidos em todos os dias da semana? Ficou claro lá no anúncio? Não, né? Apenas às sextas, sábados e domingo, tá bom? Apenas às sextas, sábados e domingo. Os nomes dos dias da semana em português originam-se de nomes utilizados no calendário italiano. A palavra sexta, que faz parte do substantivo composto sexta-feira, é um numeral, tá bom? A. Quais são os numerais que participam da formação do nome dos outros dias da semana? Aí a gente vai ter segunda, terça, quarta e quinta, tá bom? Levante hipótese. No passado, como se chamava o dia que hoje chamamos de domingo? Vocês sabem? Pesquisaram? Bem interessante, né? Essa pergunta, olha aí. No passado, como se chamava o dia que hoje chamamos de domingo? Prima-feira, certo? Então, a gente vai aí agora para a página 166. Na página 166, pessoal, a gente faz uma recapitulada com vocês. E a gente fala dessa flexão dos numerais. Em gênero, né, os numerais 1 e 2 e os que indicam centenas, a partir de 200, eles apresentam também, sexto ano, forma feminina, certo? Os demais cardeais, né, os demais cardinais, desculpem, eles são invariáveis, eles não vão mudar, não vão ser acrescidos em outra informação, nem no plural, nem no singular, nem no masculino, nem no feminino. Ó, um livro masculino, uma revista. 2 garotos, 2 garotas, a gente indica a mesma quantidade, mas com flexão diferente, tá bom? 200 alunos, 200 alunas. 7 pijamas, 7 camisetas. Os numerais ordinais, eles apresentam forma masculina e forma feminina, tá certo? Seu boné está na segunda ou na terceira gaveta da cômoda. Este é o meu primeiro skate. Os numerais cardinais como milhão, bilhão, trilhão, admite o plural. Milhões, bilhões, trilhões. Os demais cardinais são invariáveis, tá bom? Na indicação, uma curiosidade, sexto ano, na indicação do primeiro dia do mês, deve-se empregar o cardinal primeiro. 1º de fevereiro, 1º de março. Mas na indicação dos demais dias, usa-se o cardinal 2 de fevereiro, 26 de março. Os nomes dos meses, como se vê, devem ser grafados sempre com letra inicial minúscula, tá certo? Olha aí. Aí a gente dá sequência, né, a correção aí na página 166. Transforma em numerais os algarismos das frases a seguir. Se necessário, consulte a tabela de numerais, as tabelas que elas antecedem, né, tá bom? No dia 1º de janeiro, comemora-se o Dia da Confraternização Universal. Aí, primeiro, por extenso. Foi no dia 19 de novembro de 1969 que Pelé marcou o seu milésimo gol. Aí você vai responder 19 com Z, 1960, 2 S, e 9 e milésimo. Uma pessoa levaria 12 dias para contar de 1 até 1 milhão. Se demorasse apenas um segundo em cada número para chegar a 1 bilhão, ela precisaria de 32 anos. Né? Então, vamos lá, reconhecer. 12, aí 1 milhão, 1 bilhão
2,32. No salto, o paraquedista cai a 200 km por hora, até o paraquedas abrir, né? Então, você escreve aí 200, tá bom? No Palácio de Versalhes, França, durante o reinado de Luís XIV, era falta de educação bater a porta com a mão cerrada. O certo era bater com o dedo mindinho da mão esquerda. Por isso, todos deixavam a unha desse dedo crescer mais do que as outras, né? Aí, 14, né? Você escolhe a melhor versão, se com QU ou com CA, admite as duas formas, tá bom? Aí a gente tem aí, tá bom, o numeral na construção do texto, na página 167. Lê este poema de Sebastião Nuvens. Gato no mato. Um gato, sexto ano, foi passear no mato. Quando chegou no meio do mato, encontrou outro gato. Os dois gatos foram caçar patos. Quando chegaram perto dos patos, surgiram outros dois gatos. Os 4 gatos foram procurar ninho de carrapato. Quando chegaram perto dos chatos, apareceram outros 4 gatos. Os 8 gatos foram brincar de dar saltos. Enquanto davam saltos muito altos, se encontraram com mais 8 gatos. Os 16 gatos resolveram sair do mato. Quando saíram do mato, deram de cara com outros 16 gatos. Os 32 gatos decidiram caçar ratos. Enquanto caçavam ratos, apareceram outros 32 gatos. Aí os ratos gritaram: assim não, desse jeito é covardia. Envergonhados, os gatos foram saindo de mansinho, cada um para o seu lado. E como não tinha nada para fazer, um dos gatos resolveu ir passear no mato. Ciência hoje das crianças, número 128. O poema é inspirado em brincadeiras populares, feitas com numerais. A. Aí você lê, você se diverte, leia com calma, leia reconhecendo os numerais, é assim que a gente faz, né, a nossa percepção de leitura. Identifique alguns numerais empregados no poema e classifique-os. Aí nós temos 2, 4, 8, são todos numerais cardinais. Você conhece outras brincadeiras populares que também exploram numerais? Se sim, conte para os colegas. Aí vocês vão, aí são 7, 14, 3 vezes 7, 21, um dos feijão com arroz, a galinha do bota ovo amarelinho, bota 1, 2, bota 3, né? Então tem várias brincadeiras aí populares, tá certo? Segunda, a diversão dessa brincadeira, sexto ano, está na mudança de quantidade de gatos, de uma estrofe para a outra. O que acontece com o número de gatos? Ele dobra cada estrofe. A cada estrofe, essa quantidade de gatos ela vai aumentando. Na sétima estrofe, os ratos põem fim à sequência crescente do número de gatos. A. Explique. O que os ratos querem dizer com a frase assim não, desse jeito é covardia? Querem dizer, sexto ano, que são muitos gatos para poucos ratos, ou que é uma luta desigual. São os ratos não quebrarem a sequência? Como você acha que seria a sétima estrofe do poema? Crie uma estrofe dando continuidade à sequência de acordo com a sua imaginação. Aí depois leia, né? Então a gente tem aí, pela lógica, né, uma sugestão que haveria 64 gatos que encontrariam outros 64 ratos, né? Tá bom? Aí a gente vai para a página 169. A palavra foi empregada na primeira e na última estrofe do poema. Leia o box, um artigo ou numeral e discuta com os colegas. A palavra nestas situações do poema, ela é artigo indefinido ou numeral? Inicialmente, sexto ano, a palavra parece ser artigo indefinido, ou seja, um gato qualquer vai passear no mato. A partir da segunda estrofe, você vai prestar bastante atenção e vai concordar comigo, entretanto, fica claro que o texto explora numerais, né? Então, a gente vai vendo que o objetivo do texto são os numerais. Portanto, o numeral 2 estaria em oposição ao numeral 1. Tá certo? Então, isso é uma posição de análise. Você vai analisar. Porque você não vai analisar isoladamente. Você está analisando em um contexto. Então, organize aí a sua resposta. Você coloca, a palavra parece ser artigo indefinido. Ou seja, um gato qualquer vai passear no mato. A partir da segunda estrofe, entretanto, fica claro que o texto explora numerais. Portanto, o numeral 2 estaria se opondo ao numeral 1. Compare a primeira e a última estrofes do poema.
O que você acha que pode acontecer depois da última estrofe? Provavelmente, né, vai começar tudo de novo. O numeral, como qualquer outra palavra da língua, pode ter uma participação especial na construção de textos. Conclua. Qual é o papel do numeral na construção do poema lido? Ele é o centro do texto, pois todo jogo sugerido pela brincadeira é construído em torno dos numerais ou da noção de dobro, tá bom? Aí a gente vai para a página 169, né, que começa aqui, e você vai respondendo, né, as questões. Vamos lá. Qual é a finalidade da campanha, sexto ano? Conscientizar a população de que não se deve abandonar animais domésticos na rua, não é verdade? A. Que animais domésticos provavelmente são os mais abandonados? Justifique sua resposta. Cães e gatos, sexto ano, principalmente pois existem em maior quantidade nas casas. Por que os animais domésticos são abandonados em todos os verões? Porque é nessa estação do ano que as famílias saem de férias e não tem com quem deixar os animais. Triste, né? A. Terceira. Por que nos dois textos optou-se por dar destaque à estatística? Para demonstrar a gravidade do problema de abandono dos animais por seus donos. O que sugere a frase as outras 29 as nossas desculpas do segundo texto? O pedido de desculpas sugere que o primeiro texto se dirige apenas à pessoa dentre as 30 que abandona seu animal doméstico no verão. Pede desculpa por ter disposto a situação para todos os leitores, inclusive para aqueles que cuidam de seus animais. A. Por que foram empregados algarismos? Os algarismos, sexto ano, eles comunicam mais rapidamente, além de ressaltarem a quantidade, tá bom? Como seria, por extenso, o número 1 empregado em 1 em cada 30 pessoas? Seria 1 em cada 30 pessoas, pois ele vai concordar aí com pessoa, tá certo? Além de campanhas em outdoors, revistas e jornais, que outros meios de comunicação podem ser utilizados para conscientizar as pessoas e não abandonar seus animais, né? E você pensa, né, que eles não são brinquedos, não são descartáveis, tá bom? As expressões destacadas, né, nas frases a seguir apresentam numerais. Leia e depois dê o significado de cada uma delas, tá bom? Você trocou 6 por meia dúzia, não mudou nada. Comigo é assim, é 8 ou 80, tudo ou nada. Ela repete o caso a 3 por 2, frequentemente. Quando se deram a notícia, ficou de 4, surpreso. O garoto pediu 1.001 desculpas, muitas desculpas. As campeãs de vôlei no campeonato estadual estavam a 1.000, entusiasmadas, alegres, né? Para você, tudo é bicho de 7 cabeças? Complicado. Na festa de aniversário, a criançada pintou o 7, praticou travessura, deitou e rolou, divertiu-se muito. Você é 10. Maravilha, fantástica, legal. Sétima, indique a quantidade correspondente aos coletivos a seguir e os elementos a que cada um se aplica. Semana, período de 7 dias, não esqueça. Trio, conjunto de 3 pessoas ou 3 músicos. Quinteto, conjunto de 5 vozes, de 5 instrumentos, de 5 músicos. Semestre, período de 6 meses. Novena, período de 9 dias, rezas feitas durante 9 dias. Par, 2 pessoas, um homem e uma mulher. Dúzia, conjunto de 12 objetos. Lápis, laranja, ovos. E por fim, né, para a gente poder dar sequência aí à nossa história, nós vamos para a página 172. A. O que o homem imaginava antes de ser tomado pela curiosidade? Que talvez fosse um método de tratamento usado com os pacientes, né? Você deve ter lido o texto, tá bom? O que significava o numeral 41 que ele ouvia repetidamente? O número de curiosos que haviam subido ao muro para saber por que os internos contavam. A piada se encerra com a mudança do numeral porque o homem tinha sido mais o curioso derrubado da escada. Nesse caso, o numeral 42 é cardinal ou ordinal? É cardinal, sexto ano. Caso a intenção dos internos fosse indicar a ordem do último curioso caído na armadilha, qual seria o numeral que eles passariam a repetir? 42º. Então, aí a nossa agenda concluída com sucesso, né? A gente encerra assim e fica aí a resolução de atividade da página 96 a 100 do módulo 2, não esqueça, tá certo? A gente conclui assim o módulo 2 e na próxima aula a gente volta com a correção da atividade. Um abraço carinhoso, espero que vocês fiquem bem e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.